Bem, pessoal, estamos de volta aqui para dar continuidade na nossa lição número 12, Missiologia. Vamos tratar sobre missões. Os dons espirituais, eles são na multiforme graça de Deus. Deus escolhe de várias formas. Uns vão trabalhar em um departamento na igreja, outro vai trabalhar na cidade, um no bairro. Então, tem vários trabalhos. Tem como todos trabalhar. Devemos entender que, às vezes, a gente olhando para nós, homens, olha assim, essa igreja não tem capacidade, não tem ninguém preparado. É só orar, é só pedir, porque para Deus nada é impossível. Ao nosso olho, às vezes, não temos condição, mas quando Deus chama, Deus levanta. Então, toda igreja ela pode ser uma igreja missionária. É importante isso. Lucas escreve, para Deus nada é impossível. Lá não entra o evangelho. Tem alguma coisa impossível para Deus? Inclusive pregar em nações que são fechadas para o evangelho. E essa missão deve ser encarada como um desafio pessoal. Cada um deve ter o seu desafio pessoal, sabendo o seu papel como escolhido para ser um missionário. Claro, como falei, local, transcultural, isso aí vai do chamamento específico de cada um. Creio que Deus vai levantar pessoas para fazer essas missões transcultural. E às vezes mandamos missionários às vezes para uma cidade onde já tem outra denominação, às vezes até botam uma igreja no mesmo bairro, na mesma localidade. É um desafio pregar o evangelho e levar para esse 1/4 ainda da população mundial que não conhece a salvação em Jesus Cristo. Vamos trazer aqui uma visão aqui por cima, panorâmica, do trabalho missionário no Brasil. Um histórico breve aqui das principais igrejas conhecidas que veio para o Brasil, isso partindo das igrejas que foram fundadas, partindo do exterior. São missões estrangeiras e devemos ter gratidão por estas nações que investiram para preparar missionários, mandar, e hoje o Brasil ser um país cristão, um país onde conhecemos a verdade, temos a Bíblia, temos a Palavra de Deus. Quando em 1855 foi fundada a Igreja com Tradição Congregacional, por Robert Calley. Em 1859, veio a Igreja Presbiteriana, se instalando também no Rio de Janeiro. Em 1876, Newman fundou a Igreja Metodista do Brasil. Em 1881, vemos a chegada da Igreja Batista. Em 1911, vemos a Assembleia de Deus pelos missionários Grunewald e Daniel Berger. Em 1946, através de Arnold, a chegada trazendo a igreja quadrangular. Falamos aqui somente das igrejas que tiveram missionários estrangeiros que se deslocaram para o Brasil, investiram em trazer a palavra aqui. Não falamos aqui de outras igrejas, que, como no caso do Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal, Igreja Deus é Amor, Internacional da Graça, que são igrejas ou outras igrejas que foram derivadas de Batista, derivadas da Assembleia, porque estamos falando aqui de missões estrangeiras, né? No caso transcultural, missionários que vieram para a nossa cultura e trouxeram a palavra. Então somos gratos a esses missionários que vieram da Europa, aí, da América do Norte, e pregaram no Brasil, e hoje devemos também fazer esse trabalho de enviar para outros países, porque isso é importante. Há impacto, além de fazer a obra missionária local, é impactante quando ela chega a países onde não tem o evangelho. Nosso objetivo, através desse vídeo, é conscientizar a nós cristãos sobre a nossa dívida que temos, porque há um tempo atrás alguém se deslocou para o Brasil para trazer a palavra. Então devemos também fazer isso e despertar o nosso amor também para levar esse evangelho. Se a gente não pode ir, a gente pode orar, pode contribuir, pode ensinar, pode fazer uma igreja forte na palavra para que Deus levante ali missionários. Vamos falar aqui agora algumas mensagens sobre missão aqui, que algumas pessoas relevantes escreveram, que é interessante. William Carey, ele fala, eu irei para baixo, mas vocês segurem bem as cordas. Então assim, o missionário se desloca e ele fica dependendo de quem está segurando ele. Nós sustentamos eles de forma na oração. Então você sempre quando orar, está assim, estou sem vontade de orar, então ora pelos missionários. Não tem um motivo para orar pelos missionários que estão aí pelo mundo, dando a sua vida, muitas vezes em perigo, às vezes passando necessidade. A Dona Irã Judson. Muitos crentes
consagrados nunca irão aos campos missionários com seus próprios pés, mas podem alcançá-los com seu joelho, é o que eu falei. A gente pode estar orando, não podemos ir, vamos segurar a corda, vamos sustentar na oração esses missionários que lá estão. Dick Wills, ele escreveu: cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Falamos isso no início da lição. Então devemos procurar onde tem um coração sem Cristo, e ali é um campo missionário, como falamos. Condiai, a região do mundo que mais precisa do evangelho, passa a ser doravante o meu país. Então, assim, a região do mundo onde a gente mais precisa estar pregando é aquela que está próxima a nós. E a partir daí é onde Deus vai levantar mais convertidos, mais homens preparados para assim serem enviados. A gente só deu aqui uma pincelada aqui sobre o impacto das missões estrangeiras no Brasil, que através desses missionários lá, eles não tinham dimensão de qual grande nosso país se tornaria e como missionários hoje estaríamos enviando para fora. É importante enfatizar que houve essa emissão de missionários para cá, e hoje devemos passar isso para nossos contemporâneos, para ele conhecer. Às vezes ele viu uma igreja no bairro ali, mas não sabe que aquela igreja ali surgiu de uma assembleia, de uma quadrangular, de uma presbiteriana, de uma metodista, que veio de fora e hoje alcançou ela. Abriu um outro ministério e tal, mas partiu desses missionários lá. Então temos dessa dívida histórica, claro, cumprindo a tríplice comissão de Cristo, que é ver, orar e ir. Concluindo, a missiologia estuda as missões cristãs. Não apenas informa sobre estratégias evangelísticas, mas reflete o caráter do cristão genuíno. Então a missiologia não é só sobre planejar, ensinar, executar, mas é porque isso tem que ser um caráter. O cristão genuíno, ele precisa ter essas atribuições de ter o desejo evangelístico, ter o coração voltado para as missões. O pessoal sempre diz, missão está no coração de Deus. Realmente, mas está no nosso coração. Precisamos pedir a Deus misericórdia. Estamos falando aqui, claro que para nós também devemos ter esse desejo, essa vontade, esse sentimento. É algo super importante estarmos atentos. Essa integração na vida da igreja, ela precisa, porque havendo essa integração, a missão ela passa a crescer. Não apenas numa atividade separada, para um departamento, para um missionário, mas deve influenciar em todas as áreas, em todos os departamentos, em toda a igreja, em toda a vida cristã, tendo um propósito só da igreja, que é alcançar pessoas para Cristo. Esse é o papel fundamental. Que em tudo, Cristo deve ser anunciado. Paulo dizia que o único assunto dele era Cristo. Então, devemos levar o evangelho de Cristo, não ficar não só defendendo bandeira de denominações, mas defendendo a bandeira de Cristo. Cristo é a nossa bandeira. E Cristo sendo a nossa bandeira, nós temos o dever de influenciar em todas as áreas que a gente tiver acesso, levando a palavra de Cristo, que é o propósito principal, alcançando vidas para Ele, levando pessoas a conhecer a palavra, e o Espírito Santo é que vai convencer o homem do pecado e da justiça. Mas devemos entender e defender a nossa fé, manuseando bem a palavra, a qual a Bíblia nos ensina a fazer. A gente vê aí exemplos históricos, a qual pessoas comuns, elas responderam ao chamado de Deus e impactou sociedades inteiras, impactou nações. Por quê? Porque ela houve elas responderam a esse chamado, foram chamados e houve essa prontidão, conhecer a necessidade e levar a palavra. Hoje devemos aplicar também esses princípios e viver de maneira a qual poderemos refletir sobre o amor de Cristo, que Cristo teve por nossa vida, enviando um missionário a chegar até nós. E hoje devemos ter esse mesmo sentimento, podendo levar também outros indivíduos, e esses indivíduos, ele transforma a sua comunidade. E essa comunidade se transformando, ela pode expandir isso de maneira potencial, levando a mudar trajetórias de povos, de línguas, de nações. Então, é grande o poder do Evangelho.
O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é uma palavra forte, é uma palavra de boas novas. Então, que através desse pequeno resumo, possamos refletir e como poderemos aplicar a nossa vida, como poderemos aplicar na nossa igreja. Fica aqui o nosso muito obrigado por assistir mais um resumo da nossa apostila. Apostila essa, que já estamos no número 12. Na apostila temos mais conteúdo, brevemente vai ter o nosso livro. Então, desde já agradeço a vocês, pedindo a vocês que tire só um tempinho, se inscreva aí no nosso canal no YouTube, curta aí para aumentar a relevância do nosso vídeo e compartilhe com a pessoa que você acha que precisa e tem vontade de ouvir esse assunto, que é o assunto do Evangelho, que é a teologia sistemática, que é o estudo da palavra de Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.